Tite no lugar de Zubeldia no São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o tema e conta também sobre o futuro de Pogba, que não será no Corinthians. Preciso te atualizar sobre Rony, bem mais perto de virar jogador do Atlético Mineiro, apesar da última proposta feita pelo Vasco. Te atualizo ainda sobre o Cruzeiro, que negocia a contratação de João Vitor, tem Thiago Maia a caminho do Santos, renovação de Arrascaeta emperrada, as últimas no mercado, bastidores, finanças e Caio Paulista na mira de um clube mineiro. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, casa de apostas esportivas, licenciada pelo governo e patrocinadora Master de São Paulo, Fluminense e América do Rio. Estou fazendo duas apostas para essa quarta-feira, a primeira delas com futebol mineiro e paulista. Preciso da vitória do América contra o Aimorés, da vitória do Atlético contra o Itabirito, da vitória do Atlético contra o Betim e da vitória ou do empate do Corinthians contra o Santos. Se esses quatro resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$392. Segunda aposta também com jogos do futebol nacional, aí mais concentrado na Copa do Nordeste. Preciso da vitória do Ceará contra o Confiança, do Bahia contra o América e também do Náutico contra a Juazeirense. Estou colocando R$100 para voltar em R$246. Para fazer essa ou qualquer outra aposta, na Superbet é bem simples, link no comentário fixo e na descrição do vídeo, clique em qualquer um deles, faz seu cadastro. Depois depositou, você já está autorizado a começar a apostar. Lembrando, precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, contar que a Lusa faz jogo super importante às 19h30 dessa quarta-feira contra o Água Santa em Diadema. Se a Portuguesa vencer, ela pode até ser líder do seu grupo, mas se perder vai voltar a estar bastante ameaçada pelo rebaixamento. Já Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, falhou em 2 gols do Nottingham Forest em partida dessa terça-feira pela Copa da Inglaterra. O time dele ainda conseguiu a classificação na prorrogação, mas depois de falhar 2 vezes, o Carlos Miguel ainda saiu machucado. Já o Fluminense está de olho em Federico Girotti, centroavante de 25 anos de idade, que pertence ao Tadieres. Ele chegaria para o lugar do Cauã Elias, negociado com o Shakhtar Donetsk. O Flu também tem negociações avançadas pela contratação de Otávio, volante que pertence ao Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre Caio Paulista de saída do Palmeiras. Verdão entende que alguém que custa R$700 mil por mês não pode ser a terceira opção na sua posição. Hoje o Caio Paulista está atrás do Piquerez, que é o titular, e do Vanderlan, que é um reserva. Para a sorte do Palmeiras, já há um primeiro interessado. O Atlético Mineiro entrou em contato com dirigentes alviverdes para demonstrar a intenção de contratar o Caio Paulista por empréstimo até o fim da temporada. A ideia do Galo é que o Palmeiras ajudasse com parte dos salários. As tratativas entre os clubes existem e a gente pode ter uma definição nos próximos dias. Caio Paulista, que havia sido comprado do Tombense num chapéu em cima do São Paulo. Na oportunidade, o Palmeiras desembolsou R$18 milhões. Só para refrescar sua memória, em 2023, emprestado ao São Paulo, Caio Paulista fez uma grande temporada. E enquanto o São Paulo negociava com o Tombense a renovação ou a compra do atleta, o Palmeiras fez uma oferta melhor, se acertou com o Caio e também com o Tombense. O problema é que com a camisa alviverde, o Caio Paulista nunca foi protagonista. Pelo contrário, sempre bastante criticado por torcedores com desempenho bem razoável. Preciso falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente de Arrascaeta. O empresário do meio atacante uruguaio procurou o Flamengo nos últimos dias para demonstrar a intenção de renovar o contrato, que só se encerra em dezembro de 2026. É natural que jogadores grandes como o Arrascaeta tenham as prorrogações de seus contratos acertadas com uma antecedência de 2 anos, tudo para evitar que o atleta chegue no último ano de contrato, podendo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas, apesar do pedido do Arrascaeta para a extensão do vínculo e, por consequência, com um aumento salarial, o Flamengo decidiu postergar essa negociação. O Flu passa por um momento de dificuldade com o seu fluxo de caixa e entende que para renovar o Arrascaeta precisaria lhe conceder um aumento salarial. Hoje o Arrasca ganha na casa de R$1.300.000 por mês. Vários dos novos reforços do Flamengo ganham na casa de R$1,5 milhão. E o Arrascaeta está interessado em ter uma compensação financeira desse tamanho. Mas o Flamengo pretende reabrir conversas para a renovação de contrato do Arrascaeta somente no fim dessa temporada. Resta saber se essa atitude não será de risco. Isso porque no ano de 2026 o Arrascaeta entra na sua última temporada de contrato e a partir de julho já poderia assinar um pré-contrato.
com times do Brasil ou do exterior. E não é fácil ou não é difícil imaginar que rivais do Flamengo ofereçam uma compensação financeira bem superior a essa que o Flamengo paga hoje para o Arrasca. Quero te falar agora sobre Thiago Maia, mais perto de gerar reforço do Santos. Negociações entre Inter e Santos estão tão avançadas que o Colorado decidiu tirar o Thiago Maia da lista de relacionados para a partida dessa noite contra o São Luís pelo Campeonato Gaúcho. E a operação tem moldes parecidos àquela que foi frustrada em janeiro. Na oportunidade, o Santos havia se comprometido com o pagamento de 6 milhões e meio de euros. 4 milhões seriam destinados ao Flamengo, pela dívida que o Inter tem com o Fla, pelo jogador, os outros 2 milhões e meio ficariam com o Colorado. Foi exatamente por conta desses 2 milhões e meio de euros que rolou uma treta. Na oportunidade, o Inter queria a grana à vista e o Santos estava disposto apenas a parcelar. Thiago Maia fez muita força para que esse negócio acontecesse, especialmente porque ele quer voltar à Vila Belmiro para jogar ao lado do Neymar. A tendência é que o acordo seja sacramentado nas próximas horas. O Santos ainda tentou colocar o João Schmidt na operação para diminuir esse custo de 2 milhões e meio de euros. O Internacional ainda não havia se posicionado sobre o tema. Só para completar o noticiário do Santos, o Peixe estuda vender seu mando de campo contra o Noroeste em jogo marcado para 19 de fevereiro para a Arena Amazonas. Por lá, diante de 44 mil pessoas, existe a expectativa de bastante dinheiro. Só para completar, Neymar deve ser titular contra o Corinthians na noite dessa quarta-feira, em partida do Paulistão na Neoquímica Arena. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que já abriu negociações com o Vasco para a compra do zagueiro João Vitor, atleta de 26 anos de idade, que é muito querido pelo Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro. Vale a lembrança de que quando o Vasco compra o João Vitor, era o Matos o diretor executivo de futebol do Vasco. A proposta do Cruzeiro ao Vasco é de 6 milhões e meio de euros, que equivalem à dívida que o Vasco ainda tem com o Benfica. Só para refrescar sua memória, João Vitor havia sido comprado do Benfica por 6 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, caso o Vasco não caísse para a segunda divisão, o que não aconteceu, ou seja, a dívida do Vasco passou a ser de 7 milhões de euros. Só que o Cruz Maltino só conseguiu pagar 500 mil euros para o Benfica, ou seja, ainda deve 6 milhões e meio de euros. O Cruzeiro se comprometeu a assumir esses 6 milhões e meio de euros para que o negócio fosse sacramentado. João Vitor tem feito enorme esforço para que essa negociação aconteça, especialmente depois de um episódio na última segunda-feira, quando o Vasco empatou em 0-0 com o Sampaio Corrêa. Ele foi filmado discutindo com torcedores do Cruz Maltino. A partir daí, o filme do atleta ficou ainda mais queimado. A saideira em relação ao Cruzeiro, o clube acaba de contratar Rodrigo Jordão, ex-Palmeiras. Esse cara vai ser o coordenador técnico de todas as categorias de base da Raposa. É o Matos tentando melhorar a base do Cruzeiro, como fez em relação ao Verdão. Hora de falar sobre o Rony. O leilão envolvendo o atacante parece bem perto do fim e com um final feliz para o torcedor do Atlético Mineiro. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas bem próximas do Rony e ouvi que o Galo fez uma última proposta na noite dessa terça-feira que agradou. Está tudo se encaminhando para que esse acordo seja fechado. Com uma curiosidade, também nas últimas horas, o Pedrinho, presidente do Vasco, entrou em contato com o staff do Rony para dizer que cobriria qualquer outra oferta. Então, o Rony inicia a quarta-feira com uma ótima proposta do Galo e outra ótima oferta do Vasco. Mas o Rony prefere jogar no Galo. Entre outras coisas, por esses motivos que eu vou citar agora, foi o que eu ouvi dessa pessoa próxima ao Rony, abre aspas, o Rony quer ir para o Atlético. Tem muita gente que ele gosta jogando lá, como Gabriel Menino, Scarpa, Daverson, sem falar no Cuca, que está fazendo muita força para que o negócio seja fechado, fecha aspas. Só para complementar, a proposta do Galo ao Palmeiras gira na casa dos 6 milhões de dólares, é o mesmo que o Palmeiras ganharia se o negócio com o Fluminense tivesse acontecido 2 semanas atrás. Ah, tem mais uma informação envolvendo o Rony. O Grêmio chegou a sondar o atacante no início dessa semana, mas acabou descartando a operação por conta da pedida do Rony, próxima de 1,5 milhão de reais. Hora de falar sobre o Corinthians. Paul Pogba está ficando cada vez mais distante. Proposta feita no mês passado de 3,5 milhões de reais mensais não foi aceita pelo jogador, que agora tem oferta pesada da Fiorentina. Pelo menos é o que garante o site Fichagens, que cobre o mercado europeu, com sede lá na Espanha. A apuração do pessoal dá conta de que a Fiorentina fez uma oferta boa e tem o exemplo de De Gea para convencer o Pogba a assinar contrato. Só para lembrar que o De Gea, goleiro, foi companheiro do Pogba nos tempos de Manchester United, os dois estavam por baixo e o De Gea vive grande fase na Fiorentina, que faz campanha das mais interessantes no futebol italiano.
Importante lembrar ainda que o Pogba já tem autorização da FIFA para voltar a treinar em qualquer clube com quem ele tem interesse de fechar a partir de janeiro, e em 11 de março termina a suspensão por doping. O francês ficou 2 anos parado porque foi flagrado num exame antidoping. Só para completar em relação ao Corinthians. O Pogba foi o grande alvo da diretoria de Augusto Melo nessa temporada, mas estou para te dizer que hoje o Corinthians já não é capaz nem de cobrir os 3,5 milhões de reais oferecidos no mês passado. A crise financeira cada vez maior tem impedido o Corinthians de fazer movimentos importantes. Só para completar em relação ao jogo contra o Santos, na noite desta quarta-feira, na Neoquímica Arena, todos os ingressos vendidos e mais reclamação de torcedores alvinegros por conta do privilégio que vem sendo dado a sócios do Corinthians no Parque São Jorge. Quero falar agora sobre Tite e a chance dele substituir Zubeldia no São Paulo. Que a pressão pela demissão do técnico argentino é grande e vem especialmente das arquibancadas, isso é público e notório. Mas já havia contado para vocês que os dirigentes do São Paulo têm bancado a permanência do Zubeldia. Grande novidade vem agora: o Zanqueta, que cobre o dia a dia do São Paulo, afirma que Muricy Ramalho não quer a permanência do Zubeldia. Coordenador de futebol do São Paulo e braço direito do presidente Júlio Casares, já teria inclusive indicado um substituto. O nome ideal, na visão do Muricy, seria o do Tite, ex-treinador da seleção, demitido no ano passado pelo Flamengo e desde então desempregado. Tite, que já recusou várias propostas de clubes brasileiros nas últimas semanas, alegando que vai esperar até a metade do ano, com a chance ou com o sonho de trabalhar no futebol europeu. O que eu posso dizer para vocês a partir das minhas apurações é que o São Paulo assegura que nem cogita a demissão do Zubeldia antes do fim do Campeonato Paulista, embora esse momento seja super importante. O São Paulo vem de 2 tropeços: derrota para o Red Bull Bragantino, jogando com a mais durante a maior parte do tempo, e empate com a Inter de Limeira, jogando toda a etapa final com 11 contra 10. Se o São Paulo não vencer o Velo Clube nessa quinta-feira e perder para o Palmeiras no Allianz Parque no fim de semana, a pressão vai se tornar ainda mais pesada. Zubeldia, que desde que foi contratado disputou 56 partidas, com 27 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Saideira sobre o tema: se optar por demitir o Zubeldia, cujo contrato se encerra em dezembro, São Paulo vai ser obrigado a gastar 3 milhões de reais, que equivalem a 3 meses do seu salário. Você trocaria Zubeldia pelo Tite? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!